Susana Naspolini merece, de fato, todo o nosso reconhecimento, toda a nossa deferência. Eu vou resumir em poucas palavras porque que no Rio de Janeiro em particular, onde ela tinha uma atuação muito consistente, muito presente, muito inovadora, numa forma de fazer jornalismo diferente, mas eu queria destacar alguns aspectos da história da Susana. Ela nasceu em Criciúma, Santa Catarina, mas foi no Rio de Janeiro que ela realmente se transformou, me parece, na mais carioca de todas as catarinenses, né? Porque na profissão ela conseguiu desde 2008 transformar um quadro do telejornal local da TV Globo da hora do almoço, o RJ1, chamado RJ Móvel, em algo surpreendente e delicioso de ver, que era a visita a comunidades que reclamavam de algum problema. Poderia ser uma praça abandonada, um valão que transbordava a cada chuva, uma rua completamente esburacada. E a Susana, ela transformava a denúncia em algo curioso, porque ela encarnava a personagem da repórter que vivencia e experimenta o dissabor do morador. Então, se a rua está alagada, ela ia lá e botava uma galocha, passava pela rua, o carro passava, fazia onda, ela brincava com a onda, falava, olha o desespero de estar passando por aqui, passa um carro. E entrava na casa das pessoas, sentava no sofá, tomava cafezinho, ouvia todo mundo, né? Tinha uma casa abandonada com uma piscina que acumulava ovos de mosquito e a comunidade toda empesteada com doença transmitida por mosquito. Ela ia lá, chegava na comunidade, descia do carro falando, oi pessoal, cheguei, cadê a piscina abandonada aqui cheia de água com ovo? Aí ela pulava o muro da casa, pedia para o cinegrafista, me acompanha aí. E pulava. Ela tinha esse lado, né? Uma rua esburacada, por exemplo, pegava uma bicicletinha que o morador trazia lá de pequenininha, de criança. Minha filha não consegue brincar aqui, não tem área de lazer, quando vai na rua corre o risco de levar um tombo. Ela sentava na bicicletinha, saía pedalando e mostrava, na real, qual era o problema de ter uma bicicletinha ali. Então, assim, eu não estou conseguindo reproduzir aqui exatamente o efeito que isso determinava nas pessoas da comunidade e nos telespectadores. O fato é que ela se tornou extremamente popular e querida no Rio de Janeiro inteiro. Inteiro. E ela era recebida com bolo, salgadinho, refrigerante. As pessoas celebravam a chegada dela. Quando ela tirava férias e outro repórter ia fazer esse quadro do RJ Móvel, o repórter já tinha que chegar dizendo assim, desculpa, eu não sou a Susana, porque o desapontamento era evidente, por mais competente, profissional que fosse o jornalista, não era a Susana. Então a Susana fez algo que ninguém havia feito do jeito que ela fazia, emprestando uma energia vigorosa e bem-humorada. No final do quadro ela pegava um calendário, desse de parede, e falava assim, fizemos contato com a Secretaria de Obras, com o secretário tal, com o prefeito tal, enfim, cada situação ela fazia contato com a autoridade competente. Eles falaram que vão resolver em um mês, então ó, a gente vai voltar aqui daqui a um mês. Ou então, não deram resposta para a gente, então a gente vai voltar aqui daqui a um mês também, para ver se eles tomaram vergonha na cara para fazer o que a gente denunciou. Ela botava a boca no trombone e fazia isso com humor. Muitos telespectadores paravam na hora do almoço de fazer o que estavam fazendo para prestar atenção na Susana, porque não era só um quadro informativo, era um quadro divertido, era uma trégua, por vezes num jornalismo que estava lá meio pesadão, com notícias muito duras, né? De violência, de outros problemas. Então tem esse lado profissional. E ela, nos bastidores, era como era na frente das câmeras. Alegre, irrequieta. Ela gostava de me chamar de Deco. Oi, Deco! Era a única na redação que me chamava de Deco. E a gente via aquela energia vigorosa, aquela
alegria de viver e ficava imaginando sempre de onde ela tira tanta força. Por quê? Suzana passou por nós por 49 anos, dos quais 31, portanto, a maior parte da sua existência, ela enfrentou sucessivas batalhas contra o câncer. E aqui eu já vou descortinando outra faceta muito bonita da minha colega e amiga, que fez a passagem ontem. Ela enfrentou 5 cânceres desde que tinha 18 anos de idade, em 1991. E isso não é simples, não é trivial. No meio desse caminho, ela perdeu o marido, nosso colega também, jornalista, Maurício Torres, do esporte. Eu conheci, era meu amigo, a gente participou de algumas coberturas juntos, como Olimpíadas de Sydney, na Austrália, nos anos 2000. Maurício Torres. E criou a Júlia, filha do casal, que agora tem 16 anos. O pai da Suzana fez a passagem durante a pandemia, em maio do ano passado. E tudo isso, como disse, num roteiro de enfrentamento de uma doença que tem uma dinâmica muito preocupante e que inspirou tratamentos dolorosos, incômodos, com eventual temporada de afastamento do trabalho para se priorizar a saúde. Então foram 5 batalhas contra o câncer. Ela venceu 4. E no legado desse enfrentamento, ela deixou para nós 2 livros, que eu vou falar daqui a pouco, recomendando a leitura. Porque uma coisa é a gente teorizar sobre superação, sublimação, coragem, fé, determinação. Outra coisa é a pessoa que passa por uma existência onde essas tribulações são tão frontais, tão demandantes de energia, e ela, com muita galhardia, com muita, eu diria, coragem, muita bravura, muita determinação, sem esconder que está sofrendo. Nos livros dela, ela diz: quando eu recebi o diagnóstico, eu ficava muito triste, chorava, pintava um desespero, e aí eu lembrava: opa, eu tenho filha para criar e tenho a chance de me curar. Esse tratamento pode dar certo, por que eu vou entregar os pontos? Né? Então, Suzana Naspolini, senhoras e senhores, o Papo das 9 de hoje é dedicado a ela.